o Paulo Nogueira Batista, economista, uma das cabeças mais brilhantes aí da academia brasileira, com larga experiência, homem corajoso, e que sempre é um prazer recebê-lo aqui no DCM. Tudo bem, Paulo? Como é que você está, meu caro? Tudo bem, obrigado, Kiko. Obrigado pelas palavras generosas. E é um prazer estar aqui para participar de novo de uma live com você. Paulo, prazer em recebê-lo, como eu estava falando aqui. Deixa eu falar antes da gente entrar na questão do mercado, Lula, etc. e tal. Está tendo, em algumas partes do Brasil, uma necessária, acho que, enquadramento ali da Polícia Rodoviária Federal por parte de esses bandidos, golpistas que estão impedindo a circulação nas rodovias. Hoje aconteceu isso em Rondônia, eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Aí. Caminhão do Gonçalves aí. Fogo. Caminhonete. Caminhonete eles virou de cabeça para baixo. Do Gonçalves também. Isso aqui foi em Rondônia. Tem mais um vídeo que é mais interessante aqui também, que aconteceu lá, olha só. É Ariquemes Vegas. Aí, esse pneu tudo furado aqui. Do IG. Tudo furado aí, ó. Quebrado, farol. Tem mais um vídeo, deixa eu mostrar. É o próximo. Sair daqui porque já estão saqueando os caminhões já. Olha só. Vai levar mesmo? Vamos levar. Saqueando o caminhão, cara? Vamos. Legal. Ele é petista, ele não tá Mas com nós, aí não. você é de direita e vai saquear um caminhão. Ele vai pegar fogo, nós vamos levar pra Ah, entendi. Você é de direita e tá saqueando o caminhão. É, porque ele é... Entendi. Qual que é a diferença de vocês pra esquerda? Nenhuma, né? Exatamente. Tá filmado, tá? Beleza. Olha cá, o saqueador com camisa do Brasil. Quer dizer, já virou bandidagem declarada mesmo essa turma. Isso aconteceu em algumas rodovias de Rondônia, e conforme atualizado pela Polícia Rodoviária Federal, às 14h05 de hoje, havia 8 trechos que estavam bloqueados. Teve também um incêndio de uma base do pedágio também nesse estado, que é governado por bolsonarista e que está vivendo aí, acho que um dos piores casos de bloqueio, além do Mato Grosso também, que tem rodovias paradas por conta de caminhoneiros bolsonaristas e donos de frotas também, que estão agora, como se viu, atacando e saqueando alguns desses caminhões aí. Paulo, eu não sei se você tinha visto isso, você ouviu o Genuíno chamando as pessoas para irem para rua lá em Brasília. Como é que você vê essa questão aí? Com que grau de preocupação você vê esses bloqueios que parecem recuar e, de repente, tem uma ordem e eles voltam a ocupar algumas estradas aí pelo Brasil? Qual que é o seu diagnóstico disso, por favor? O Kiko, nós estávamos felizes ainda, super felizes com a brilhante vitória do Lula, mas eu tomei a liberdade de, no dia seguinte do segundo turno, publicar um artigo em que eu advertia que, depois da vitória espetacular, devido aos méritos do candidato, em grande medida, que eu chamei eu e outros chamamos de terceiro turno e quarto turno. Sim. O terceiro turno é o enfrentamento com o bolsonarismo, inclusive com uma rebelião bolsonarista de caráter golpista. E o quarto turno, que depois nós vamos conversar a respeito também, é a luta contra a tentativa do poder econômico de assambarcar o governo, né? Colonizar o governo. Esse terceiro turno, apesar do tumulto, no meu modo de ver, é uma coisa muito que tem que ser coibida, tem que ser punida, não pode continuar desse jeito, mas eu creio que o terceiro turno não será bem sucedido no que os seus proponentes querem, que é um golpe. O chamado ao golpe não vai ser bem sucedido, no meu entender.
vai haver muita turbulência, muita agressão, até vítimas, né? Infelizmente, mas não há condições políticas para essa extrema-direita radicalizada tomar o poder ou interromper o processo político, no meu entender. Não há condições políticas nem internas, nem internacionais, e isso vinha se configurando ao longo dos meses que antecederam a eleição, quando ficou claro que essas versões mais extremadas não tinham chances de prosperar, né? Então, não é que seja fácil, o governo fica pressionado, mas eu creio que o terceiro turno vai terminar com a vitória do Lula, né? Mas aí eu queria que você falasse, esse terceiro turno, ele não vai terminar em dezembro, certo? Essa turma vai continuar aí. E a gente está vendo também uma pressão por parte do mercado, né? Querendo, como você disse aí, eu queria que você falasse um pouco mais, sequestrar o governo Lula. Teve essa carta do Edmar Baixa, né? Teve do Malan e do Arida, né? E teve também, do Armínio Fraga, perdão. E teve também hoje a eleição do Ilan Goldfein para o BID. Entre outras coisas, como é que você está vendo aí essa movimentação? Até a Simone Tebet falando que o Lula deveria já nomear o ministro da Fazenda. Bom, eu vim ao longo do tempo falando, até em entrevistas para você, em artigos que vocês publicaram também, que com a frente ampla que o Lula formou para derrotar a extrema-direita, essa frente ampla sendo muito heterogênea, ela carregaria uma série de pressões na formação do governo. O que talvez tenha surpreendido é a virulência desse chamado mercado, né? Que não tem nem... que tem o quê? 20 dias que o presidente foi eleito? Ou coisa 3 semanas, 3 semanas. E, na realidade, não, é muito precoce, muito prematuro ficar soltando notas, artigos, entrevistas de ameaça, né? No meu modo de ver, esse fato que você mencionou do BID foi um primeiro embate dentro da frente, né? Porque, infelizmente, a queda do presidente americano do BID, por um escândalo lá, ocorreu no momento em que o Brasil estava transitando para a eleição. Então, o novo governo começou com essa questão na mesa e não teve tempo de se organizar. Se, por exemplo, a queda do presidente do BID tivesse ocorrido um pouco mais tarde, digamos em dezembro, já o processo cairia durante a vigência do governo Lula e o Brasil poderia ter se organizado com outros países latino-americanos para dar um rumo melhor ao BID, né? Que acaba caindo na mão de um funcionário do status quo, um financista, que será, na prática, no meu entender, o preposto do Tesouro Americano. Mas foi um primeiro embate dentro da aliança, né? Que nós vimos aí nas últimas semanas. Agora, a questão mais ampla, que é a questão do mercado, eu diria o seguinte, que existe uma força no Brasil que é basicamente a aliança entre capital financeiro e mídia tradicional. Qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico vai perceber facilmente que não existe mais debate econômico. Praticamente não existe mais debate econômico na mídia tradicional. Nem nos jornais, nem nas televisões. O que há um discurso único, repetido, ad nauseam, e agora esse discurso se volta contra o presidente eleito. Kiko, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, eu não sei, mas se o Lula já tivesse cedido a essas pressões, o barulho não seria tão grande. Por trás desse barulho não existe propriamente uma preocupação com medidas fiscais, com conceitos de responsabilidade, que existe uma disputa pelo poder dentro do governo que está se formando. E o Lula ainda não cedeu. Não tendo cedido, o barulho é grande na imprensa. Aí você tem os jornalistas, as figurinhas carimbadas do jornalismo econômico, os economistas, as figurinhas carimbadas dos economistas ligados ao mercado, os editoriais dos jornais, os editoriais das televisões, né? O que é isso? Isso é uma tentativa, que eu espero que não dê certo, de intimidar, assustar o governo eleito, forçando o presidente a fazer escolhas na formação da equipe que agradem o mercado e que seja uma garantia de continuação dos seus interesses e privilégios. É essa luta que está aí.
É o que está por trás de cartinhas, de entrevistas, de declarações, de opiniões. É a disputa por espaço no futuro governo. Uhum. Agora, Paulo, se você pudesse, assim, didaticamente explicar por que o mercado se incomoda tanto com o teto de gastos? Onde é que entra, de fato, o interesse dos donos dos jornais? O que é que está por trás, assim, de maneira clara, assim, que incomoda tanto? O que eu acho que o teto de gastos é um mito, entende? Porque foi uma ideia de jirico do governo Temer. Havia lá um time de economistas, supostamente, um time dos sonhos, que fez essa barbaridade, colocou uma regra fiscal rígida de longa duração na Constituição. Inviável. O governo Bolsonaro foi obrigado a desrespeitar esse teto várias vezes, porque não conseguia governar. E a política fiscal do governo Bolsonaro passou a ser uma política conduzida por emenda constitucional, sucessivas emendas constitucionais. Pelo que eu sei, os excessos do governo Bolsonaro em 4 anos, em relação ao chamado teto, não é teto coisa isso nenhuma, né? Foi da ordem de 800 bilhões de reais. E onde é que estava o mercado? Por que o mercado não pulou, não fez alertas dramáticos, como está fazendo agora para um presidente que foi eleito há 20 dias, há 3 semanas? Sim. Isso tudo é uma farsa, é um teatro, entende? Eu acho que isso é um tremendo teatro, que é uma questão de economia política. É a questão do seguinte, nós já temos o Banco Central na mão, porque a lei de autonomia impede o Lula de trocar o comando do Banco Central. Pelo menos a maior parte da diretoria do Banco Central será aquela indicada por Bolsonaro nos primeiros anos do governo, mas eles querem mais, eles querem garantir que a nomeação do ministro da Fazenda, e, se possível, do ministro do Planejamento, seja condizente com a preservação do status quo na área financeira. Uhum. Então, o teto de gastos, o Lula qual é a surpresa? O Lula disse várias vezes na campanha que ele não estava de acordo com o teto de gastos. Por que agora o fato de dizer de novo, ele disse na campanha, é motivo para turbulência? Por isso que eu digo, isso é um teatrinho, né? Uhum. Estranho seria se ele desistisse do que ele falou ao longo da campanha mesmo, né? Olha, vou parar de falar dos pobres e vou me preocupar com a Faria Lima. Claro que eu não estou dizendo com isso que responsabilidade fiscal seja irrelevante. Perfeito. Até eu estou entre aqueles que acham que, nas circunstâncias da economia brasileira, a remoção do teto, se for possível, por emenda constitucional ao longo do ano que vem, deve ser substituída por uma outra âncora fiscal, por uma outra regra fiscal, mais condizente com a condução de uma política fiscal racional, não essa jabuticaba que o Meirelles inventou no governo Temer, entende? Então, aliás, falando em Meirelles, vou dizer a você que eu arrisco dizer que uma parte da turbulência que nós vimos nos últimos dias se deve à informação de que o Meirelles não será, provavelmente, nada de importante no governo. E essa era a aposta de grande parte do chamado mercado, né? Perfeito. Que foi frustrado aí e acabou reagindo dessa maneira. Chantagem, né? É isso. Chantagem. É disso que se trata. Chantagem é a palavra. O Alckmin falou hoje isso aqui na Globo News. Eu sei que ele que decide isso, mas quando que sairão ministros, nome de ministros? Olha, eu acredito que mais algumas semanas... Mais algumas semanas começa o governo. Não, então, tá chegando. Tem que ser menos semanas. Eu brinco que tem dois ansiosos. Eu dizia que tinha 2 ansiosos na vida. Os políticos e os jornalistas. Sim. Agora eu acho que tem 3. Os políticos, jornalistas e o mercado. Mas a ideia é saindo aos poucos ou tudo? Não, eu já fui 4 vezes governador, é aos poucos. Você não vai esperar ter... Você vai, à medida que vai amadurecendo, o Brasil é mais difícil, Miriam. O Montoro foi eleito governador de São Paulo. Ele elegeu um partido, na época o MDB, metade da Assembleia de São Paulo, um partido. Então, governava com um partido. Hoje, o presidente Lula quase ganhou no primeiro turno, 48,5%.
quase ganhou no primeiro turno. O PT, que é o maior partido, tem 14% da Câmara e 8% do Senado. É complexo, por isso eu defendo a mudança política. Nós temos que acelerar essa cláusula de desempenho, ter menos partidos, mais programáticos, senão você dificulta a governabilidade. Não é fácil você poder montar um governo, ter governabilidade, temas difíceis, temas complexos, mas eu acredito que o presidente Lula voltando, ele vai se debruçar na questão dos ministros e mais um pouquinho já começa a anunciar. O que você acha dessa resposta? O Alckmin entrou aí no mood Lula, mas é engraçado a Miriam Leitão e essa turma toda estão cobrando uma fatura, né? Não sei se é a impressão que você tem. Né? Cadê? A gente apoiou, cadê? E aí? A explicação do Alckmin está muito razoável, né? Ele toreou bem a pressão da jornalista, que está... No fundo, a jornalista é conhecida, né? Ela está fazendo parte desse coro que quer que o Lula indique nomes da confiança deles, né? Acontece que o Lula tem um mandato popular. E ele sendo... Eu espero, né? Agora estou manifestando mais uma esperança do que qualquer outra coisa. Eu espero que ele, ao escolher os seus ministros, escolha pessoas comprometidas com a mudança. Uma mudança que fez que ele ganhasse a eleição, né? E, claro, pessoas da confiança dele. Não vão querer que ele bote nos cargos-chave pessoas que têm a confiança do mercado, mas que não têm a confiança do presidente eleito, né? Certos cargos fundamentais tem que estar na cota do presidente, entende? Eu conversava, não vou dizer o nome, foi uma conversa particular, conversava com um ex-governador, e ele me dizia recentemente, eu, quando fui governador, secretário da Fazenda, eu não colocava na negociação política. Era a escolha da minha confiança, porque é um cargo fundamental. Isso que esse ex-governador disse vale para a fortiori, vale para o presidente da República, né? E se você olhar para trás, o que o Lula fez? Ele só trabalhou com ministros da Fazenda que eram pessoas da confiança dele. Palocci traiu a confiança? Sim, eu sei, mas era da confiança do Lula. O Manteiga era da confiança do Lula. Então, eu não acredito que ele vai divergir desse padrão para nomear um economista, por exemplo, que o mercado adora. Coisa que a Dilma fez, por exemplo, em 2014. Pois é, a Dilma fez isso e foi uma decisão profundamente equivocada, no meu entender, que não só deu um cargo de importância enorme para a pessoa que ela não era da confiança dela, como caracterizou, inclusive, na época, estelionato eleitoral. Que ela fez uma campanha de esquerda e, sob o comando do Joaquim Levy, tomou medidas extremamente conservadoras, inclusive duvidosas também, né? Eu não acredito que o Lula vai fazer isso. O Lula é um político muito experiente, tarimbadíssimo, como poucos no mundo, e não fará nem estelionato eleitoral, nem entregará, no meu modo de ver, cargos-chave a pessoas que ele não conheça muito bem, né? Paulo, o Armínio Fraga falou recentemente, aspas, não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado. Ele disse que tinha esperança que a economia nesse começo fosse mais parecida com o governo Lula 1. Você chamou isso de um bom sinal. O que você quer dizer com isso? Bom, eu fiz um tweet, né, dizendo assim, bom sinal, porque se ele está preocupado, é sinal de que o Lula... Se esse tipo de gente, né, está preocupada, é sinal de que o Lula está resistindo à pressão, por enquanto, pelo menos, entende? Agora, vejam o absurdo dessa declaração. O presidente, volta a dizer, tem 3 semanas que ele foi eleito. Como é que pode estar preocupado? O presidente não tomou posse, não nomeou a sua equipe. Qualquer preocupação, e sobretudo a manifestação pública dessa preocupação, é altamente inconveniente para alguém que se diz apoiador do presidente. É um negócio incrível, né? Eu também, esse Armínio Fraga, antes da eleição, não me lembro se foi antes do segundo turno, antes do primeiro, se deu o direito de escrever um artigo no jornal em que ele simulava uma entrevista com o candidato Lula. Fazia as perguntas sobre economia e dava as respostas do presidente, do futuro presidente, do candidato na época, como se ele quisesse colocar as palavras na boca do candidato. Vejam vocês a que ponto chega a presunção
dessas pessoas, entende? E o Lula é um político muito especial, né? Porque quando ele recebeu a notícia dessa carta assinada pelo Malan, pelo Baixa e pelo Ramínio, ele disse, bom, pessoas importantes estão me dando conselhos, eu vejo isso com muito bons olhos, vou examinar, se fizerem sentido, eu vou seguir. Você vê a diferença de atitude. Ele que foi eleito numa eleição dificílima, tem a humildade de dizer, vou examinar os conselhos. E os sujeitos que não têm voto de ninguém, só têm os votos do mercado, talvez, acham que podem ditar as políticas do futuro governo. E, sobretudo, aí mais implicitamente, ditar quem vai ser o que no governo. Excluir os que não agradam, incluir os que agradam, né? Mas é muito bom o que você está falando mesmo, porque os caras não deram um voto, ninguém votou no Lula por causa do Armínio Fraga, ou você acha? Não, estou em dúvida entre Lula e Bolsonaro, depois o apoio do Armínio Fraga, eu vou de Lula. Não, né? Mas é impressionante como eles se acham mesmo, o tamanho da autoimportância, né, Paulo? Diz muito sobre... Apenas, só tem uma coisa, quer dizer, o Lula, quando construiu essa frente muito ampla, incluindo os setores ligados ao mercado, ele estava com... O que ele tinha em mente? Ele, o Alckmin, políticos experientes, sabiam que a eleição ia ser duríssima. Eles sabiam disso há muito tempo, porque eles estavam disputando com o presidente candidato à reeleição, com a máquina na mão, disposto a fazer qualquer coisa. Então, eles construíram essa frente muito ampla, que teve uma função, não digo eleitoral, porque, como você diz, a gente não traz propriamente voto, né? Mas teve a função de neutralizar politicamente qualquer tentativa de golpe, né? Isolar politicamente a extrema-direita. Isso foi importante, eu reconheço, mas agora vem a fatura, né? A fatura é essa, são as cobranças do chamado mercado, do capital financeiro, da mídia tradicional. Todos se acham no direito de exigir A, B, C do futuro governo. Perfeito. Fernando, nós estamos com alguns superchats. Leia alguns para a gente aí, por favor, meu querido. Vou ler sim, vou ler aqui, na verdade não é um superchat, mas eu achei muito interessante essa pergunta do Denilson Feitosa Sancho, nosso membro. A carta bomba dos economistas, por que ninguém mandou uma carta para Guedes com o mesmo conteúdo e intenção? Essa carta vem com um atrás ideológico elitista da Casa Grande, a genese da desigualdade. Paulo, o que você acha disso? Por que ninguém mandou uma carta de igual teor para o Guedes? O Denilson tem razão, foi mais ou menos o que eu disse também, né? O Bolsonaro e o Guedes, com toda a retórica de responsabilidade que o Guedes tinha, fizeram barbaridades na área fiscal, e eu não me lembro de ter visto esses economistas e esses jornalistas se manifestarem com a mesma intensidade. Pode ser que tenham feito alguma manifestação, eu não me lembro, mas não me recordo. Então, por isso que eu digo que o Denilson disse também, há um viés, né? Um viés nessas manifestações, que é muito claro. Tem uma outra aqui que eu separei, que aí eu vou emendar essa pergunta. O Hélio BN manda que seja alguém do PT na Fazenda. Eu acho que é hora. Isso seria desastroso para o mercado, né, Paulo? Depende, né? Porque tem muita gente ligada ao PT ou do PT que não tem por que provocar pânico, né? Pode ser que tenha algumas figuras já marcadas, muito marcadas, até injustamente, pelo chamado mercado, mas eu vejo, por exemplo, eu não quero citar nomes aqui, mas quem sou eu para citar nomes? Mas pode haver políticos do PT ou ligados ao PT, com experiência parlamentar, grande trânsito no Congresso, que é muito importante para o ministro da Fazenda hoje, mais do que nunca, né? Porque o Congresso saiu empoderado do governo frágil, que era o governo Bolsonaro, e tenha também a confiança do Lula, que é um requisito indispensável, né? Por que não? Não vejo nenhuma impossibilidade no fato desse político, por exemplo, ser ligado ao PT ou ser do PT. Você não está citando nominalmente, mas a gente sabe que há uma disputa, no bom sentido, até entre Haddad e Mercadante por esse posto aí do ministro da Fazenda. Você acha bons nomes? Acho bons nomes, são pessoas tarimbadas, preparadas, inteligentes,
muito qualificadas, né? Agora, eu não quero ficar dando sugestões sobre nomes, porque isso é começar a atuar como esses economistas. Sim. Esses economistas que têm a pretensão de dizer ao presidente eleito quem ele deve nomear, quem ele não deve nomear. O Kiko, chegou aqui um superchat da nossa querida e amada Regiane Rissato, que nos ajuda sempre. Um beijo, querida. Paulo, como fazer para baixar... É uma pergunta de $1 milhão, né? Como fazer para baixar a inflação e valorizar o salário mínimo, Paulo? Bem, o salário mínimo é uma promessa importante de campanha que eu tenho certeza que o governo eleito irá cumprir, já está se preparando para isso, né? Vai dar aumentos modestos, mas acima da inflação, né? Eu não creio que isso vá provocar um problema insuperável em matéria de combate à inflação, não. O combate à inflação tem muitas causas, inclusive do lado da oferta, né? Então, por exemplo, no caso dos alimentos, tem que repor os estoques reguladores para poder dar ao governo instrumentos de combate à alta dos preços dos alimentos, que castiga muito as pessoas de baixa renda, né? Tem que haver cuidado na gestão das contas públicas, tem que haver cuidado na gestão da política monetária, né? Tudo isso é perfeitamente factível para o novo governo. Não é fácil porque o governo recebe uma herança muito pesada do governo Bolsonaro, né? É importante que se saiba disso, quer dizer, vários dos problemas que o governo Lula vai enfrentar são herança da maneira como foi conduzida a política pública no governo Bolsonaro. Por exemplo, congelamento da tabela do imposto de renda, durante anos. Salários do funcionalismo atrasados, né? Repressão de preços, medidas tomadas para conter os preços dos combustíveis que sacrificam a receita, né? E vai por aí, né? O Paulo, temos mais aqui, viu, Kiko? Só para te avisar. Vai lá. Não, se quiser, tá. Vamos lá. Vai lá, pode falar. Vamos lá. O André Brum, ele faz uma sugestão. Sugiro carta ao presidente do Banco Central, já que é autônomo agora, né? Pedindo atenção ao nível de emprego. O que você acha da sugestão dele? Essa carta, André, seria até um pouco redundante, porque a própria lei de autonomia do Banco Central coloca o objetivo do nível de emprego e de produção como objetivo secundário do Banco Central. Então, seria até bem-vindo que economistas que se preocupam com o Banco Central, se preocupam com a lei de autonomia do Banco Central, fizessem também manifestações, artigos, lembrando que esse objetivo está inscrito na própria lei. O Banco Central tem que ter cuidado com o nível de emprego e de produção também, não só com a inflação. O Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho do meio ambiente. O Lula traz com muita propriedade esse debate, essa discussão, inclusive com o repertório de quem está muito entranhado no assunto, né? Muito enfronhado no assunto. Por que isso deve dominar a agenda, na sua opinião? O Lula está correto? E qual a importância para o mundo dessa questão da Amazônia, especialmente do meio ambiente, a crise climática, sendo mais preciso? Bem, o Lula fez um golaço, né, quando decidiu ir à COP no Egito, né? Foi uma decisão muito acertada, porque ele encontrou ali o palco para manifestar preocupações que já tem há muito tempo, e que são preocupações comuns a todos os setores nacionais dos diversos países, né? Claro que existem os negacionistas, mas eles estão cada vez menos importantes, porque as evidências de que a questão climática é um problema gravíssimo para todos os países, para todos os povos, são maiores, são cada vez maiores, né? E o Lula entra com uma preocupação. Veja que uma coisa importante, Kiko, ele diz ao mundo, o que ele disse lá no Egito? Eu vim para dizer que o Brasil vai voltar a participar ativamente de todas as discussões. Outro gol, pediu que a COP de 2025 seja na Amazônia. Ele quer que o Brasil assuma um protagonismo. E ele diz o seguinte: eu estou preocupado com o meio ambiente, mas estou preocupado com a fome, com a desigualdade e com a soberania do Brasil sobre o nosso território, inclusive a parte da Amazônia que cabe ao Brasil. Então, um discurso equilibrado, um discurso muito mais, bom, nem preciso dizer que muito mais racional do que o discurso que o Bolsonaro fazia. O discurso que o Bolsonaro fazia?
ele pegava certas teses que às vezes não eram erradas, por exemplo, a soberania da Amazônia, ele defendia verbalmente isso, mas ele confrontava de maneira muito tosca o consenso internacional científico sobre a Amazônia, e ele permitiu a desagregação dos instrumentos de controle dos biomas brasileiros, o avanço das atividades ilegais, garimpeiros, madeireiros ilegais e assim por diante, agropecuária devastadora. E o que o Lula vem dizer? Ele vem dizer o óbvio, né? O Brasil está preocupado com os efeitos da crise climática sobre si mesmo e sobre outros países, e não vai se negar a discutir, mas também não vai discutir com base... O que ele disse lá que é muito importante? Eu vim aqui também para cobrar os compromissos assumidos pelos países desenvolvidos na COP de 2009, em Copenhague, e não foram cumpridos. Eu vim não só para participar de uma discussão, o que agrada a vocês, desenvolvidos, mas eu vim também para cobrar que vocês cumpram os compromissos assumidos. Então, há um consenso sobre o problema, mas não há consenso sobre a maneira de enfrentar. E achei muito positivo também que eu tivesse avançado aqui com uma ideia anterior à eleição, que é do Brasil se juntar à Indonésia e à República do Congo, os 3 países emergentes com as maiores florestas tropicais do planeta, para articular uma cooperação, uma aliança, para desenvolver uma visão comum do Sul, né, sobre essa temática, né? Porque nós não vamos bater de frente com ninguém, mas também não vamos concordar com tudo que os americanos e europeus querem, óbvio, né? Porque os interesses deles são divergentes dos nossos. Então, achei a atuação do Lula, a decisão de ir à COP, a atuação dele lá, realmente muito boa, um excelente começo para essa área da política internacional do futuro governo. Um golaço mesmo, né? Um golaço. E depois em Portugal também, outro golaço, né? Em Portugal não acompanhei tanto. O que houve lá? Portugal esteve como primeiro-ministro e foi muito bem recebido. Disseram, estávamos com saudade do Brasil. E está brilhando. Lá fora ele está, enfim, acho que dando de goleada. Se eu fosse ele, eu não voltava aqui, não. Imaginem, esses caras aí, caminhão parado. Pega a Janja e fala, vamos ficar aqui, sai uma quinta ali, né, nos arredores do Algarve, sei lá, e um abraço. Manda o Alckmin se virar. Isso lá, não me surpreende, sabe, Kiko? Não me surpreende, porque eu vinha dizendo nos meus artigos, entrevistas, desde 2021, eu não era o único, outras pessoas sabiam também, que o Lula ia nadar de braçada nesse assunto meio ambiente e que ele teria uma enorme repercussão internacional. Eu até vou repostar, talvez, alguns artigos que eu publiquei, que continuam válidos. Assim, o Brasil pode ter um papel muito importante na era Lula, não só para si mesmo, mas para outros países também, vou dizer para o mundo inteiro, porque o Brasil é um país grande, num momento de vácuo de lideranças, e tem uma liderança que é mundialmente respeitada. Os brasileiros respeitam menos o Lula, certa parte dos brasileiros, né? Essa que foi derrotada na eleição, do que no mundo. No mundo há uma percepção generalizada de que se trata de um político da maior importância, né? Isso é verdade para os europeus, é verdade para grande parte dos americanos, é verdade para a Rússia, para a China. Então ele encontra na África, nem se fala, na América Latina e no Caribe. Então ele encontra nos BRICS, né? Ele encontra uma possibilidade de diálogos espetacular, que eu acho que ele vai tirar partido disso, porque ele tem gosto, viu, pelo assunto, ele gosta de política internacional. Desde o início do primeiro mandato, ele demonstrou uma capacidade grande de negociar nessa área. Então, acho que aí, e ele vai, inclusive, poder se valer desse sucesso internacional que eu acho que vai acontecer, para rebater domesticamente e ajudar a vencer as resistências internas a ele aqui no nosso país. Perfeito. Fernando, como é que a gente está no Superchat aí? Vamos ler aí, por favor. Vamos ler. Luiz Medeiros, Luiz Pinheiro. A reforma da Previdência predadora do Guedes foi lastreada em grande parte em sugestões voluntárias do Armínio e do Taft. Essa é a figura. E o Heraldo Araújo comenta, essa turminha de geração contra IPVA de iate, jatinho, taxação de dividendos, merecia um carimbo de eu sou reacionário na testa. Putz. Você pode comentar esses dois superchats, Paulo? Sim, sem dúvida. Olha, o Heraldo me faz lembrar uma coisa, né? Essas pessoas ligadas ao mercado, jornalistas, economistas que falam tanto em responsabilidade fiscal, raramente apontam para a injustiça do sistema tributário.
e a subtributação no país dos super ricos. Então, eu imagino que essa gente tão preocupada com a responsabilidade fiscal não será adversária de uma reforma tributária que leve os super ricos a pagar mais do que eles pagam hoje no Brasil. Ou será que vão ser, sim, inconsistentemente? Porque é muito bonito falar em responsabilidade fiscal quando se trata de cortar gastos sociais, né, dos quais eles não precisam. Né? Mas onde é que está a preocupação com responsabilidade fiscal quando se trata de distribuir mais justamente a carga de impostos? Por exemplo, ele lembra aqui, é um exemplo apenas que o Heraldo dá, não há IPVA sobre iates e jatos particulares. É zero. Que loucura isso, hein? Outro dia eu estava preparando uma palestra sobre esse assunto e me lembrei disso. Eu disse, não é possível, eu devo estar enganado. Fui checar e era mesmo, é isso mesmo. Né? Isso é uma das inúmeras injustiças que o sistema tributário tem. Agora vai tentar corrigir isso. Aí toda a turma da responsabilidade fiscal não vai gostar. Não vai gostar. Quando você começar a cobrar impostos de super ricos, a fazer funcionar os mecanismos de fiscalização realmente, né? A fazer funcionar de maneira justa, por exemplo, os conselhos de recursos administrativos, que estão hoje na mão das partes interessadas do setor privado, a União perde todas. Vamos corrigir isso? Temos que corrigir. Isso vai ser uma tarefa importante para o ministro da Fazenda. Uhum. Impostos também, Paulo? Impostos? Impostos, né? São os recursos, os conselhos de recursos contra a tributação. A União vai perdendo porque as partes interessadas dominam os conselhos. Essas mudanças que foram feitas nos últimos anos favoreceram esse quadro, entende? Então, é claro que eu não quero aqui dar nenhuma ideia de que as coisas são... O Lula pega uma situação destroçada, né, por 4 anos de incúria, de incompetência, de interesses específicos entrando dentro do governo, entende? Então, é um trabalho de Hércules, né? São trabalhos de Hércules, né? Ele terá de fazer a ajuda da sua equipe para tentar corrigir. E aí que vem, né? Qual é o problema? Por que não é fácil a situação do futuro governo? Porque ele tem que enfrentar a extrema-direita, que, como você diz muito bem, não vai desaparecer, mesmo que não consiga interromper com um golpe, a posse não vai conseguir, ela vai continuar perturbando forte no país. Tem o mercado associado à mídia corporativa, o capital financeiro, melhor dizendo, né? E tem a política fisiológica no Congresso, que é outra força, o bloco do Centrão. Esses três blocos, a extrema-direita, o bloco do capital financeiro e o bloco do Centrão, vão ser problemas que o governo vai ter que administrar. E então o nosso bloco, digamos, o bloco da esquerda, do centro-esquerda, tem que enfrentar essas 3 forças. As 3 não são construtivas, entende? Não são. São forças que atrapalham muito o país, né? Então, só mesmo o Lula para ganhar essa eleição e enfrentar esse desafio, né? O Lula com a equipe que ele vai formar. Perfeito. Paulo, queria agradecer a sua presença aqui, viu, meu caro, mais uma vez, do DCM. Sempre um prazer e uma honra recebê-lo aqui. O prazer é meu aqui. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, Paulo. Tchau.